Olá pessoal, neste vídeo de AM434, Cartografia Digital 2, a gente vai entrar aqui na parte de representação do terreno, uma introdução sobre a modelagem digital do terreno. Bom, desde a antiguidade as pessoas tentavam representar as formas do terreno de diferentes maneiras. Alguns utilizavam pinturas rupestres, outros pequenos esboços. E com o passar dos anos desenvolveu a cartografia, sendo esse mapa ou essa carta a forma mais tradicional da representação do terreno. Então, a representação do terreno ou da superfície da Terra é uma etapa importante aqui para diversas tarefas ligadas a algumas especialidades, por exemplo, a engenharia civil, geologia, geomorfologia, a área da agrimensura e da cartografia em si, né? Além de outras inúmeras áreas aí de engenharias ou de planejamento territorial que vai necessitar dessa representação. Bom, tradicionalmente o relevo da superfície terrestre tem sido representado através de curvas de nível e pontos cotados nos mapas topográficos impressos. Eles são mapas bidimensionais que representam uma realidade ali que está num espaço tridimensional. Outras formas de representação 2D aqui podem ser as cores hipossométricas, né, onde a gente tem aí as faixas de altitude em uma determinada cor. Pode ter também achuras, o relevo sombreado, como mostra essa figura aqui, o mapa, além dos perfis topográficos, né, como eu estou mostrando aqui uma outra figura. Bom, a curva de nível, que é o principal elemento aqui que a gente representa no mapa, ele caracteriza como uma linha imaginária que vai unir todos os pontos de igual altitude no terreno com o objetivo de representar o relevo em uma determinada região. Então, as curvas de nível são curvas fechadas, formadas a partir da interseção de vários planos horizontais com a superfície do terreno. Então, essa figura aqui mostra bem isso, né? Eu tenho uma montanha aqui e eu vou ter vários planos horizontais aqui, ó, seccionando essa montanha, e ó, onde que ele está cortando a montanha, ele vai ter essa figura que é a curva de nível, né? Então seria essa linha imaginária que vai unir todos os pontos de igual altitude. Os planos horizontais de interseção são sempre paralelos e equidistantes, e essa distância entre o plano e o outro a gente chama de equidistância vertical entre as curvas de nível. Essas formas que nós vimos de representação 2D não são eficientes para fazer análise numérica, por exemplo, cálculo de volume ou simulações como áreas inundáveis e modelagem de superfície de forma eficiente. Quase sempre, quando preciso fazer algumas dessas análises em alguns softwares específicos, eu preciso pegar essa curva de nível, transformar ele num modelo digital, que seja de elevação, de superfície ou de terreno, para mim poder trabalhar em cima. Aqui, pessoal, focando um pouquinho nos empecilhos aí que a gente tem nessa parte de modelagem digital do terreno, para a gente ter uma modelagem 3D fidedigna da superfície terrestre, vai necessitar de um número extremo de pontos, né? Seria um número infinito de pontos, e é uma tarefa muito difícil, além de ser onerosa. Em relação às técnicas de modelagem digital do terreno, nós temos o problema de representar a superfície 3D de forma contínua, utilizando para isso uma quantidade finita e discreta de amostras de pontos da superfície terrestre, né? Então, a gente viu que não tem como a gente conseguir todos os detalhes do terreno para a gente representar, então normalmente a gente utiliza até o nome de modelo, né? A gente está utilizando ali uma abstração para a gente tentar representar da melhor forma a superfície terrestre. Para isso, para a gente fazer esse modelo, a gente precisa de uma quantidade finita e discreta de amostra. Agora, com o advento das novas tecnologias aí nas últimas décadas, né, principalmente aí com o escaneamento, né, o laser scanner, hoje ficou muito fácil a questão da gente adquirir aí uma grande base de dados. É lógico que essa grande base de dados, mesmo sendo gigantesca, a gente não consegue todos os detalhes do terreno, mas mesmo assim ele gera também outros empecilhos para a gente, né? Apesar de ter facilidade na manipulação e ter melhorado a capacidade de armazenamento ultimamente,
a gente ainda tem ainda o curso computacional para tratar tudo isso. E um desses cursos computacionais é a questão da filtragem, né? A gente tem que hoje filtrar uma variedade de dados para a gente abaixar o custo computacional e conseguir processar esses dados. Bom, entrando na representação de superfícies digitais do terreno, existe basicamente duas formas da gente representar digitalmente o terreno aqui, a forma matemática e a forma gráfica. A forma matemática, ela a gente vai ter que lançar mão de funções matemáticas ou séries matemáticas para a gente poder reconstruir ali a superfície do terreno. A gente pode dividir essa representação matemática em duas formas, na forma global e na forma local. A forma global ele vai utilizar todos os pontos amostrais da sua superfície e utilizar funções como polinômios, série de Fourier, splines ou splines. Nós também podemos ter aqui representação matemática local, onde a gente vai subdividir a área em blocos e vai utilizar funções específicas só para esses pontos amostrais que estão dentro desse bloco. Já na representação gráfica, a gente vai utilizar malhas de pontos regulares e irregulares, curvas de nível, uma rede regular de triângulos, entre outras formas gráficas aqui. Essa é a forma mais utilizada aqui nos sistemas de informações geográficas e normalmente ela é expressa por feições do tipo ponto, linha e polígono. Aqui, pessoal, no livro do Lee, vai ter aqui uma figura mostrando bem essa divisão, né? Então tem a representação digital do terreno, eu vou ter a parte matemática aqui dessa representação ou a parte gráfica. Na matemática eu vou ter, separando aqui em superfície matemática global local, na global vai ter série de Fourier, polinômios, outras funções. Local vou ter funções de blocos regulares ou blocos irregulares, né? A forma como que eu vou dividir a minha região. Já na parte gráfica, que é normalmente a que nós, como engenheiros agrimensores e cartógrafos, a gente utiliza mais, eu vou utilizar aqui pontos, que seriam pontos irregularmente ou regularmente distribuídos, né? Ou feições pontuais. A linha seria curvas de nível, feições lineares, para mim falar que é uma linha de quebra, alguma linha característica do terreno, ou perfis. E já no polígono eu posso ter imagens, vistas perspectivas ou outras superfícies.